O que você está prestes a ouvir vai mexer com a sua cabeça, balançar a toca da raposa e mudar a forma como o torcedor do Cruzeiro enxerga este momento decisivo da temporada, porque há um movimento silencioso ganhando força longe de Belo Horizonte, sob o sol quente de Doha, e ele não tem nada de comum. Há sinais claros de que peças jovens, lapidadas com paciência e olho clínico, estão caminhando para um ponto de virada que não pode ser ignorado. Os indícios se alinham, os bastidores estão pulsando e a expectativa cresce a cada minuto, como se um relógio estivesse conduzindo a torcida a uma contagem precisa, milimétrica, inevitável. O que está em jogo não é apenas o próximo jogo, nem apenas o calendário, mas a construção de um Cruzeiro mais agudo, mais rápido, mais competitivo, uma ideia de futuro que já está batendo na porta do presente e promete abalar convicções em campo e fora dele, com o olhar atento de quem sabe que as grandes decisões se tomam um pouco antes de todo mundo perceber. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes, porque os sinais que vêm do Oriente Médio carregam uma mensagem direta e cristalina sobre planejamento e execução, sem rodeios, sem desvios, e com um cronograma definido que está prestes a encaixar como uma luva nas necessidades do time. Agora vamos continuar com a notícia. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like para não perder nada, porque cada detalhe faz diferença quando o assunto é montagem de elenco e decisões que impactam o desenho da equipe no curto e no médio prazo. Comenta também o que você acha das prioridades para a sequência da temporada, qual setor mais precisa de oxigenação e quem merece espaço assim que voltar, porque a sua opinião move a discussão e mantém a resenha qualificada, direta e sem enrolação. A leitura fria dos fatos já permite sentir a vibração do que se aproxima, como se um trem em alta velocidade estivesse prestes a cruzar a estação e abrir portas para novas possibilidades. No Catar, palco de um torneio sub-17 que virou vitrine de intensidade e maturidade precoce, 3 jovens formados na Toca da Raposa seguem demonstrando uma combinação de coragem e entendimento tático que chama a atenção até dos mais céticos. Em Belo Horizonte, o clima é de observação minuciosa, quase clínica, porque o Cruzeiro estruturou um processo que não depende de sorte, mas de padrões claros de desempenho, físicos e mentais, que já apontam para um desfecho muito específico. É a síntese de um projeto que não nasceu ontem, que tem dono comprometido, Pedro Lourenço, e um comando técnico que entende o valor da hora certa, Leonardo Jardim, sempre mais analítico do que espalhafatoso, sempre mais estratégico do que impulsivo. Agora, com tudo colocado sobre a mesa, a revelação é direta e sem mistério. Leonardo Jardim observa de longe e a trinca de reforços que sai do Mundial Sub-17 tem data para deixar o Catar e se apresentar para jogar no Cruzeiro, com calendário encaixado ao fim do compromisso com a seleção brasileira. Não é promessa vaga, é planejamento com data, voo e reapresentação alinhados para que o clube receba Vitor Hugo, Felipe Moraes e Pietro Tavares tão logo se encerre a participação do Brasil no torneio disputado em Doha. A comissão técnica da seleção, liderada por Dudu Patetussi, trabalha com o trio em alto nível, o staff do Cruzeiro monitora cada sessão, e a engenharia de integração já está desenhada para que, no retorno, a transição para a rotina cruzeirense seja rápida, objetiva e orientada por desempenho. O torcedor ouviu corretamente. A base que encanta no Mundial vai acelerar o passo e se somar ao elenco principal na sequência da temporada, obedecendo um plano rígido de carga, minutagem e adaptação ao modelo de jogo. Nos bastidores, a linha do tempo está nítida. O Brasil atropelou Honduras por 7-0, dominou a Indonésia por 4-0 e mediu forças com a Zâmbia no fechamento do Grupo H, carimbando a vaga na próxima fase com autoridade e consistência. Isso significa que Vitor Hugo, zagueiro de leitura antecipativa e impulsão calibrada, Felipe Moraes, meia de passe vertical e controle entre linhas, e Pietro Tavares, atacante agressivo no ataque ao espaço, seguirão à disposição da seleção até o último compromisso do time no Mundial. Caso o Brasil confirme a caminhada até a decisão, a data limite se projeta para 27 de novembro, quinta-feira, com bola rolando no Estádio Internacional de Califa às 13 horas, o que posiciona a reapresentação dos garotos na Toca da Raposa logo na sequência, dentro de um cronograma que o Cruzeiro já considera fechado. Não há intervalo para incertezas, há apenas a cadência do planejamento conduzindo a transição de Doha para Belo Horizonte. O impacto esportivo dessa janela é profundo e mede-se em camadas. Do ponto de vista defensivo, Vitor Hugo acrescenta um perfil que conversa com o sistema de Leonardo Jardim, que demanda linha ajustada, coordenação de balanço e coragem para defender avançado, comprimindo o campo para acelerar a recuperação da bola. No meio, Felipe Moraes oferece justamente aquilo que frequentemente é escasso em calendários longos, a capacidade de receber entre setores, girar o corpo sob pressão e acionar a última linha com passes que quebram desenho de marcação, algo que, dentro da proposta de progredir com critério, tende a elevar a qualidade das posses longas. Na frente, Pietro Tavares ataca a profundidade como poucos da sua idade, alonga o campo,
dá alternativas para diagonais e puxa a atenção dos zagueiros, liberando meio espaço para infiltração de segunda linha. Tudo isso alinhado ao que Jardim exige de amplitude, timing e agressividade controlada. Há, ainda, o aspecto simbólico que não se pode subestimar. A SAF, liderada por Pedro Lourenço, não trata a base como apêndice, mas como alicerce competitivo e financeiro, e a integração desses três atletas após um Mundial de performance marcante é a prova prática de uma filosofia que olha para o curto prazo sem descuidar do longo. O projeto prevê minutos com responsabilidade, jogos escolhidos por cenário tático e um processo de fortalecimento físico que respeita a idade, mas não posterga o protagonismo quando a resposta de campo é madura. Não se trata de acelerar por vaidade, e sim de entender o momento exato em que o talento encontra a necessidade do time e, nesse encontro, produzir vantagem técnica real nos 90 minutos. É a cultura de meritocracia aplicada, sustentada por indicadores de treino e jogo, e por um vestiário que abraça quem chega para somar. A comissão de Jardim, conhecida pela disciplina metodológica, já tem em mãos relatórios detalhados do comportamento do trio sob diferentes contextos do Mundial, incluindo respostas sob pressão alta rival, atuação em bloco médio e leitura de transição defensiva logo após perda. Esses recortes viram tarefas específicas para a reapresentação, nada de improviso. A ideia é que Vitor Hugo trabalhe acoplado a duplas experientes para acelerar sincronia de coberturas, que Felipe Moraes treine padrões com os extremos e o 9 para calibrar trajetórias de passe de ruptura e que Pietro Tavares desenvolva microcoordenações de movimento de facão com lateral do lado forte, ocupando bem a zona do segundo pau em cruzamentos atrasados. É ajuste fino, pensado para reduzir o tempo de adaptação de semanas para dias e traduzir o entusiasmo da arquibancada em efetividade de campo. Enquanto isso, o Cruzeiro não perde a visão do todo. O calendário da Série A exige resiliência e precisão, e a chegada dos três jovens não é um evento isolado, mas parte de um mosaico maior que inclui manutenção de competitividade, gestão de carga dos titulares e desenho de alternativas táticas para diferentes adversários. Leonardo Jardim, fiel a um pragmatismo vencedor, prefere ampliar o leque de soluções sem transformar o time em laboratório, e por isso a integração virá acompanhada de metas por bloco de jogos, análise de microciclos e checkpoints de desempenho a cada semana. O objetivo não é apenas colocar mais perna em campo, mas somar novas decisões de alta qualidade por minuto, o que no futebol moderno separa quem chega de quem quase chega. Há também a leitura de mercado, e ela não passa despercebida. Quando uma base performa em cenário global, os olhos de fora se voltam com intensidade. O Cruzeiro, ciente disso, opera com contratos blindados, gatilhos de valorização e um discurso interno que foca em construir carreira sólida no clube antes de qualquer passo externo. Esse desenho protege patrimônio técnico e financeiro, ao mesmo tempo em que dá serenidade ao torcedor, que sabe que o talento não será vendido na primeira batida à porta. É a harmonia entre ambição esportiva e responsabilidade de gestão, exatamente o que sustenta clubes que se mantêm competitivos ano após ano, sem flertar com atalhos que cobram a conta depois. No vestiário, a recepção está sendo preparada com a mesma atenção aos detalhes. A liderança do elenco compreende o valor de integrar jovens que chegam com moral elevada após desempenho de seleção, e o staff de Leonardo Jardim trabalha para que esse impulso se traduza em foco e pertencimento. A palavra de ordem é simples e forte: contribuir. Quem chega para contribuir encontra minuto, encontra espaço, encontra confiança. Quem sustenta desempenho ganha sequência. Assim se constrói um grupo que não depende de nomes, mas de comportamentos, que não teme mudanças, porque todo mundo conhece o que o treinador quer dentro e fora da bola. Em campo, a perspectiva tática é sedutora. Imagine o Cruzeiro com a possibilidade de alternar saídas curtas com esticadas em diagonal que encontram Pietro atacando costas do lateral, enquanto Felipe Moraes oferece apoio interno para a segunda bola e Vitor Hugo antecipa para matar transição adversária ainda no círculo central. Essa triangulação de ideias se conecta com a matriz de jogo de Jardim, que valoriza a circulação inteligente para atrair e ferir, priorizando a ocupação racional de espaços e leitura de momento para acelerar sem perder o controle. É a assinatura de um time que prefere pensar rápido para jogar rápido, e que sabe que a juventude, quando bem guiada, traz justamente o combustível da intensidade. A torcida, por sua vez, sente a energia no ar. A notícia da data marcada para o retorno dos meninos mexe com a imaginação de quem vibra nas arquibancadas e de quem acompanha no sofá cada movimento do projeto. É natural. O cruzeirense reconhece quando a coerência entre discurso e ação e percebe que não se trata de vitrines vazias, e sim de uma rota definida: formar, expor em alto nível, recolher com bagagem e aplicar soluções no time principal. O orgulho de ver a camisa azul brilhando em Doha se transforma em expectativa de vê-la brilhar ainda mais no Mineirão, sob o comando sereno e exigente de Leonardo Jardim, que segue como a referência técnica do campo, calibrando minutos e decisões.
Tudo isso, vale frisar, não apaga as metas imediatas da temporada, pelo contrário, reforça. Com opções novas, o Cruzeiro ganha elasticidade para jogos de 3 tempos, controlando o início, acelerando o meio e gerindo o fim com peças frescas e orientadas a tarefas específicas. É aqui que a juventude ajuda a manter a temperatura do jogo alta sem perder a organização, uma combinação decisiva contra adversários que quebram ritmo na marrã. O desenho da semana vira ferramenta, e cada sessão vira tijolo, porque não há espaço para aleatoriedade quando o objetivo é subir o sarrafo de performance. O torcedor ouviu ao longo dos últimos anos muitas promessas. Agora, o recado é diferente, porque vem acompanhado de um relógio. A data está posta, o plano está descrito e a execução já começou do outro lado do mundo. Não é sobre ansiedade, é sobre precisão. O retorno da trinca da base virá no compasso exato que o calendário permitir, com as portas da Toca da Raposa abertas e as rotinas planejadas para que o primeiro treino pós-viagem já entregue sinais de encaixe. Quem acompanha de perto sabe que é assim que se constroem vantagens discretas que, somadas, viram pontos, viram tabela, viram objetivos cumpridos. Nesse contexto, o papel de Pedro Lourenço é central. O dono da SAF do Cruzeiro tem sustentado decisões com investimento e paciência, sem confundir velocidade com pressa. O caminho escolhido foi o de fortalecer processos, blindar quem decide e dar ao treinador as ferramentas exatas para reagir às curvas do campeonato. Integrar jovens de alto rendimento após exposição mundial não é apenas uma oportunidade, é uma obrigação de quem quer competir em múltiplas frentes, mantendo orçamento saudável e plantando alicerces para os próximos ciclos. É a cultura do clube sendo expressa nas escolhas do dia a dia. Para quem aprecia números e prazos, o roteiro está claro. Fechamento do grupo, avanço de fase, eventual presença em oitavas, quartas, semifinal e final marcada para 27 de novembro, quinta-feira, às 13 horas, no Estádio Internacional de Califa. A cada rodada superada, a janela se alonga alguns dias e o retorno se reposiciona, sempre colado ao apito final da campanha brasileira. O Cruzeiro, por sua vez, não perde tempo. O departamento de desempenho ajusta métricas, o de fisiologia calibra cargas de readaptação pós-viagem longa e o de análise de adversários já insere nos dossiês as variações possíveis com Vitor Hugo, Felipe Moraes e Pietro Tavares em campo. É engrenagem girando em uníssono. E se a sua cabeça já está montando escalações, você não está sozinho. A conversa do torcedor mistura razão e paixão, como tem que ser. Há espaço para imaginar Vitor Hugo compondo a linha em jogos de maior duelo aéreo, Felipe Moraes como criador adicional em partidas de bloco baixo rival e Pietro como flecha em cenários de transição. Jardim conhece esse imaginário e o respeita, mas conduz as decisões pelo que o treino mostra, pelo que o jogo pede e pelo que a tabela exige. É assim que se evitam atalhos e se colhem resultados que não dependem de uma noite iluminada, mas de um plano que suporta diferentes noites. Antes de fechar, um ponto essencial. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comente aqui embaixo como você organizaria a entrada dessa trinca no time, porque a sua leitura ajuda a pautar os próximos conteúdos e cria uma comunidade que discute o Cruzeiro com seriedade, sem perder a leveza. Diga quem deve ganhar minutos primeiro, qual jogo é o cenário ideal para estreia conjunta e que tipo de ajuste você enxerga como mais urgente. A troca é direta, franca e necessária para manter o nível da conversa e a conexão com o que acontece no campo e na sala de vídeo. Em resumo, o que está para acontecer não é uma promessa no vazio, é a consequência lógica de um projeto que vem sendo executado com firmeza. Leonardo Jardim observa de longe, mas decide de perto, e a trinca de reforços tem data para deixar o Qatar e jogar pelo Cruzeiro assim que o compromisso com a seleção brasileira no Mundial Sub-17 chegar ao fim. O torcedor pode ajustar o relógio por isso. O estádio sente, o vestiário sabe, a comissão técnica prepara, e a Toca da Raposa se organiza para receber os meninos com o profissionalismo que os transformará de destaques internacionais em soluções concretas dentro de campo. E agora, eu quero ouvir você. Qual a sua opinião sobre a chegada de Vitor Hugo, Felipe Moraes e Pietro Tavares após o Mundial Sub-17 em Doha, e como você encaixaria os três no plano de jogo de Leonardo Jardim para potencializar o Cruzeiro na reta final da temporada? Deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo tudo em primeira mão, porque a sua participação sustenta a nossa resenha e mantém essa comunidade cruzeirense cada vez mais forte e conectada com o que realmente importa.